Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu vou estar continuando aqueles nossos vídeos a respeito da edição não destrutiva e falando especificamente das camadas de ajuste. E hoje eu quero falar de uma das camadas de ajustes mais importantes e mais utilizadas aí no ramo, seja para edição, seja para tratamento de imagem, seja para retouch, que é a camada de ajuste Curves. Onde a gente pode encontrar essa camada de ajuste? Nós vamos acessar esse botãozinho aqui embaixo, no painel Layer, metade branco, metade preto. Esse é o botão Fill Layer ou Adjustment Layers. Se eu clicar nele, eu tenho as opções de preenchimento. Nós já fizemos vídeos sobre as opções de camadas de preenchimento. E já demos a introdução também sobre as camadas de ajuste. Hoje eu quero falar especificamente sobre a Curves. Vou clicar nela. Essa daqui é a minha curva, esse aqui é o painel Curves. E ele, na verdade, galera, é muito parecido com o Levels, que eu mostrei para vocês num vídeo anterior, quando eu dei a introdução às camadas de ajuste. Vocês percebem que ele também tem, assim como o painel Levels tinha, a opção de você trabalhar no RGB ou em canais separados, Red, Green, Blue, e as opções dos sliders de altas luzes e sombras. Porém, se você lembra do painel Levels, deixa eu abrir ele aqui rapidinho. O Levels ele tem um outro slider central, que é o slider dos meios tons. O painel Curves ele não vai me dar esse slider central, porém ele vai me dar uma capacidade de edição, um detalhe, uma precisão muito maior. Porque em vez de ele me dar um slider responsável pelos meios tons, ele me dá essa linha. Essa linha é a linha responsável pelos meios tons. E como é que eu faço a edição dela? Vamos dar uma olhadinha no painel geral aqui no meu histograma. Esse slider que é responsável pelas altas luzes, ele vai controlar as altas luzes assim como fazia no Levels. Se eu arrasto o slider das altas luzes, você percebe que ele aumenta as altas luzes. Eu posso fazer isso utilizando esse pontinho aqui da curva também. Se eu arrasto para a esquerda, eu aumento as luzes. Se eu arrasto para baixo, eu escureço as altas luzes. Então eu já tenho uma opção mais interessante. Essas altas luzes, quando eu abaixo o ponto, eu estou trabalhando nessa coluna aqui, que é aquela mesma linha que ficava no painel aqui embaixo, no Levels, onde aquilo que era branco eu posso levar para o preto. Aí aquilo que era preto eu posso levar para o branco. As sombras funcionam da mesma forma. Se eu arrasto o slider para a direita eu escureço. Então os tons que já são escuros eu deixo mais escuros ainda. E eu tenho a possibilidade agora de trabalhar na minha linha, na minha curva, criando curvas diferentes dependendo do meu propósito da imagem. Por exemplo, uma curva muito comum de nós utilizarmos dentro do Photoshop é a curva S, que é uma curva responsável por contraste. Eu vou até tirar o painel daqui para ficar mais fácil da gente visualizar a imagem. Se eu arrasto a minha linha clicando nela e arrastando para cima, você vai perceber que eu vou deixar a minha imagem com os meus tons mais claros. E se eu arrastar para baixo, eu deixo ela mais escura. Porém, eu não preciso me preocupar em trabalhar só com um ponto, como seria no caso do Levels, que só tinha um slider. Eu posso colocar, por exemplo, esse ponto nessa região das luzes e subir as luzes, mas posso também criar um outro ponto clicando na linha na região das sombras e descer ele para escurecer as sombras. Se eu clareio as luzes e escureço as sombras, eu ganho contraste na minha imagem. Essa aqui é a curva S, é uma curva muito comum e muito usual aí no nosso dia a dia. Eu posso controlar as sombras independentemente das luzes. E isso me dá um poder de edição muito maior do que o Levels me permitiria fazer. Então esse é um dos exemplos. Um outro exemplo, vou clicar nessa setinha para trás aqui para desfazer. Um outro exemplo que dá para a gente estar trabalhando aqui é a respeito dessa mãozinha aqui.
Porque pensa no seguinte, galera. Esses meios tons, eles representam tons dentro da imagem. Só que como é que eu vou saber, por exemplo, aonde é que fica na minha imagem, aqui na curva, essa região, por exemplo? Para eu poder editar somente ela. Ou, por exemplo, como é que eu vou saber em que ponto da minha linha se encontra essa região aqui de tom da minha imagem? Não dá para saber e eu teria que ficar chutando aqui nas curvas. Um jeito fácil de você fazer isso é utilizando a mãozinha. Se eu clico nessa mãozinha e passo o cursor em cima da minha imagem, olha lá nas curvas como eu vou mudando a posição da linha, do meu ponto na linha. Se eu clico, por exemplo, nessa área mais clara e arrasto para cima, automaticamente eu clareio aquela região e você vê minha curva sendo alterada. Se eu arrasto para baixo, eu faço o oposto, eu escureço aquela região e você vê minha curva descendo lá no painel. Então eu poderia clarear essa área e poderia falar, por exemplo, não, mas essa região aqui está muito opaca, vou clicar nela e vou descer a curva, com isso ganhando contraste específico na minha imagem de acordo com a minha vontade e do que eu espero para aquela imagem. Agora você percebe que ele colocou os pontos na região correspondentes àquelas áreas onde eu cliquei na minha tela, o que também é muito legal, é muito poderoso. Vou desfazer novamente para mostrar mais um exemplo. Além de ter a possibilidade da mãozinha, que eu posso ir clicando e arrastando para definir os valores diretamente na tela, o painel Curves também possui esses 3 conta-gotas. Um responsável pelos tons escuros, um responsável pelos tons intermediários e um responsável pelas altas luzes. Se eu clico, por exemplo, nesse conta-gotas branco, que é o responsável pelas luzes, o que eu tenho que dizer para o Photoshop? Qual é a minha área que representa as altas luzes nessa imagem? Mesma coisa se eu utilizar o conta-gotas preto. Cliquei nele e agora eu vou escolher uma área que eu acredito que seja de sombra, uma área escura na minha imagem. Por exemplo, essa área de sombra aqui. Se eu clicar nela, automaticamente ele ajusta para mim os meus canais baseados naquele tom e me dá o resultado da minha imagem na tela. Essa daqui seria basicamente a minha imagem com esse contraste e com balanço de branco realizado via painel Curves. O conta-gotas cinza serviria para algo semelhante, só que é muito mais difícil você encontrar áreas neutras mais cinzas na imagem. Então o preto e o branco geralmente você tem umas áreas mais fáceis de ser identificadas. Fiz o ajuste, mas achei que está muito escura. Lembra que esses ajustes que eu fiz com conta-gotas moveram os canais da imagem, mas o meu RGB continua lisinho, a minha linha de luz continua reta. Então eu posso vir aqui e dizer, gostei da imagem, mas eu quero ela mais clara. Clico na minha curva e aumento as luzes dela. Vou fazer a mesma coisa subindo um pouquinho as sombras, para clarear um pouquinho as sombras. E agora eu posso fazer um antes e um depois, com um ajuste super simples desse, super legal e super fácil de ser feito. Então, galera, essa é uma opção, utilizando os conta-gotas. Vou criar uma nova curva. E dessa vez eu vou fazer um ajuste mais específico na imagem. Eu deixei o que eu utilizei ali com conta-gotas, vou até tirar a visibilidade dele, espera aí rapidinho. Deixar esse painel aqui. Beleza, galera. Olha só como fica legal o nosso material. Vou dar mais uma dica para vocês. Vou tirar a visibilidade dessa curva. Vou criar uma nova curva, botãozinho de criar nova camada de ajuste. Nova curva. E dessa vez eu vou dar um exemplo para vocês semelhante ao que eu dei lá no Level, só para você ver que é possível de realizar aqui também. Eu vou acessar cada um dos canais da minha imagem para fazer o ajuste de iluminação dela baseado nos canais. Percebe que como o meu histograma está mais centralizado, ele não alcança as altas luzes e as sombras, a minha imagem está bem lavada, está bem sem contraste. Se eu acessar cada um dos canais e fizer o ajuste deles no meu histograma, você vai ver que eu vou ter uma imagem muito mais equilibrada do que essa que eu estou tendo agora. Olha só o que eu vou fazer. Acessar o canal Red e vou começar a arrastar o meu slider até o pé da montanha.
pé da montanha. A minha sombra até o pé da montanha. Vou fazer a mesma coisa com o canal Green. Esse processo eu já mostrei lá no Levels, eu estou só remostrando aqui novamente, revisando com vocês, que dá para fazer nos dois. Ó, até o pé da montanha. Ah, galera, uma dica legal, ó, você consegue controlar a tua curva, o teu ponto com as teclas do teclado também, ó. Posso subir apertando a seta para cima, descer apertando a seta para baixo, para a esquerda, para a direita. Então isso te dá bastante precisão. Vou fazer a mesma coisa no canal Blue. Pé da montanha. Pé da montanha. E olha a mágica que acontece na tela. Vou voltar para o RGB. Se eu fizer o antes e o depois. Antes, depois. Você percebe que agora eu tenho um controle muito mais preciso e uma imagem muito mais equilibrada. Próximo passo seria simplesmente clarear um pouquinho mais, porque eu acho que ela ainda está um pouco escura. E levar um pouquinho das sombras também, para deixá-la um pouquinho mais clara. E olha só o nosso produto final. Antes, depois. Esse ajuste ele é mais preciso do que esse primeiro que eu fiz, apesar de que os dois são super rápidos, os dois são super simples de serem feitos e você consegue fazer esse ajuste de uma forma muito tranquila. Então fica essa dica aí do Curves para vocês. Tem uma outra imagem para mostrar de exemplo também. Aqui, ó. Vou fazer o mesmo ajuste nessa imagem para vocês entenderem o processo. Então, ó, eu sempre gosto, galera, de fazer esse ajuste do histograma, porque ele sempre vai trazer a correção daquela imagem para mim. O segundo passo seria eu trabalhar uma questão mais artística, uma questão mais pontual na imagem, uma questão de cor, uma questão de luz, mas eu sempre gosto de fazer esse ajuste primeiro, como o primeiro passo. Então, ó, novamente, nova camada de ajuste, Curves. Vou começar a trabalhar na minha imagem, vou entrar no canal Red dela, e aqui eu ainda vou dar uma dica para vocês. Deixa eu tirar o painel aqui de cima. Se eu simplesmente clicar e arrastar os sliders para o pé da montanha, eu vou ter um ajuste preciso, mas vai ser um ajuste ainda bastante no olho. Se eu segurar a tecla Alt, clico no slider, você vai perceber, ó, que a minha imagem vai começar a ficar toda escura. E se eu começar a arrastar o slider das luzes, começam a aparecer uns vermelhos. Nessa região, significa que eu estou estourando o canal vermelho. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero deixar ele no limite antes de estourar. Que, por coincidência ou não, é bem no pé da montanha. Ó, aqui está praticamente tudo vermelho. Esses pontinhos que vocês estão vendo na tela, eles são regiões da imagem que já estão com o vermelho estourado. E aí eu não levo essas áreas em consideração. Geralmente áreas de highlights ou áreas muito escuras por causa das sombras, isso acontece. Então, ó, seguro o Alt, clico no slider, arrasto um pouquinho. Começou a aparecer, ó, aquele é o limite. Começou a aparecer, volto um pouquinho e solto. Mesma coisa para a sombra, seguro o Alt, clico, arrasto. Começou a aparecer, ó, começou a aparecer ali no meu canto inferior esquerdo. Começou a aparecer, solto. Faço a mesma coisa para o Green. Quanto mais sem contraste lavada tiver a imagem, maiores serão os ajustes. Quanto mais equilibrada tiver a imagem, menor serão os ajustes. Mesma coisa, seguro o Alt. Ó, começou a estourar. Volto. Aqui é a mesma coisa. Bem pouquinho do lado das sombras, porque ele já tem bastante verde. Mesma coisa para o azul. Começou a estourar. Volto. Aqui nas sombras eu não vou precisar de quase nada, porque ele já está bem equilibrado. Se eu voltar para o RGB e fizer o antes e depois, deixa eu colocar meu painel Properties de volta aqui. Ó, antes, depois. Você percebe que a imagem estava meio amarelada, ó. As sombras estavam mais quentes. Agora eu consegui equilibrar mais a minha imagem. Dou 2 cliques no ícone do Curves, ainda posso subir lá, ó, aumentar as luzes para deixar a minha imagem mais clara. E posso diminuir um pouquinho nas sombras para fazer aquela nossa curva S bem sutil para ganhar contraste. Ó, antes, depois, antes, depois. E ainda aproveitando as curves, a gente pode dar uma brincada aqui nessa imagem. Eu quero, por exemplo, o meu céu um pouco mais dramático, com as nuvens um pouco mais igual está aqui no original. Ó. O que eu posso fazer?
Vou dar um exemplo para vocês usando uma outra curva, porque isso é muito comum de utilizar e deixa o meu processo mais flexível para edição. Ó, uma nova curva, nova camada de ajuste Curves. Essa curva eu vou escurecer, ó, clicar aqui nos meios tons dela e vou descer. Ó, percebe que a imagem lá atrás vai escurecendo. Ok. Só que nesse caso eu não quero que ela seja exibida em toda a imagem. Eu quero que esse ajuste seja exibido só no céu. Então o que eu vou fazer? Selecionei minha máscara, vou dar um Ctrl I de inverter para inverter as cores. E com o meu brush de branco, pintando de branco, eu vou pintar só a área onde eu quero exibir o meu efeito, ó, que no caso é aqui no céu. Então percebe que eu usei dois recursos diferentes para chegar em resultados muito parecidos. Errei em alguma parte, eu não quero que exiba em determinada parte, X, inverti para preto, vou lá e faço a correção, deixando meu trabalho mais refinado. Olha só. E agora, como eu fiz uma camada separada, eu tenho um controle muito maior. Ó. Só o céu. Posso voltar na curva e continuar mexendo nela, ó, deixando mais claro, mais escuro. Totalmente editável. E posso até trabalhar a opacidade dessa camada, porque ela é uma camada separada. Ó. Efeito mais fraco, efeito mais forte, de acordo com o meu gosto. Essas montanhas também eu acho que estão um pouco lavadas, então eu posso criar uma outra curva. Vou escurecer também. Um pouquinho. Ok. Vou inverter a máscara clicando nela e dando um Ctrl I de inverter. E dessa vez, usando o brush, pintando de branco, eu vou exibir o efeito dessa curva que eu escureci só nas montanhas. Ó. E aí eu tenho agora minhas montanhas mais escuras e com contraste muito mais interessante e mais dramático do que eu tinha antes, fazendo com que o meu efeito em minha imagem ganhe um peso maior e seja bem mais interessante do que antes. Ó. Só as montanhas, só o céu. Ó. E aqui o ajuste na imagem toda, que foi a correção que eu fiz. Então, galera, ó, se eu segurar o Alt e clicar no olhinho do background, eu tenho o antes e o depois. Antes e depois. Uma imagem totalmente diferenciada, uma imagem totalmente mais trabalhada e mais interessante de ser observada, com as cores muito mais bonitas. Antes, depois. Então, galera, são essas as dicas que eu queria deixar para vocês entenderem o poder das curvas e como você pode trabalhar com ela de forma interessante. Esse painel, o Curves, ele é um dos mais utilizados no Photoshop, um dos mais poderosos, e se você dominar ele, o teu fluxo de trabalho com certeza vai ser diferente. Eu tenho certeza que esse vídeo já vale o teu joinha, e se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com quem você sabe que também quer aprender um pouco mais de Photoshop, e na verdade um pouco mais não, muito mais, porque a gente ainda vai ver muitos mais vídeos, e de uma forma muito mais intermediária até o avançado também. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.